Bom dia, bom dia! Bom dia com paz, amor, gratidão e muita alegria nessa nova semana, nesse novo dia, segunda-feira, 8 de novembro, às 8h08 da manhã, e nós vamos falar sobre o nosso 8º dia. É muito 8 por aí, né? E hoje nós vamos falar sobre a gratidão à adolescência. Me diga, que tipo de adolescente você foi? Quem foi você na época da sua adolescência? Foi aquele adolescente rebelde? Foi aquele adolescente que olhava para os pais com revolta? Quem foi você na fila do pão da adolescência, né? Bora enviar esses aviãozinhos para todo mundo que você deseja que esteja junto com a gente. Hoje é o 8º dia de um desafio de 21 dias seguidos, onde nós estamos entendendo e aprendendo o porquê e o quanto a gratidão é importante. Nós estamos passando por todas as fases da vida, aprendemos sobre a energia e a vibração da gratidão, já fizemos a gratidão a Deus, gratidão aos nossos antepassados, gratidão à nossa mãe, ao nosso pai, gratidão à nossa criança interior, e hoje nós vamos falar sobre a nossa adolescência, a gratidão à nossa adolescência. Nós vamos entender um pouquinho do que é a adolescência na nossa vida e como nós carregamos essa fase pelo resto da vida, né? Quem foi a adolescente dentro de você? Será que ela ainda continua aí de alguma forma? Nós vamos descobrir hoje, vamos descobrir juntas. Então bora lá, todo mundo aqui dando bom dia, gratidão por Jesus por mais uma semana, bom dia com muita gratidão. Você está muito linda, Michelle, amei seu look, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bora lá mandar os aviãozinhos para as pessoas que a gente deseja que estejam aqui, porque quanto mais gente curada no mundo, melhor é o mundo para a gente viver. Então bora lá, né? Mandar esses aviãozinhos agora. Vamos trazer todo mundo aqui junto com a gente e falar, olha, venham se desenvolver, venham assistir, venham ver o que a vida tem para oferecer de melhor para nós, para mim, para você. Deixa eu mandar aqui, opa. Aí. Então, bora lá, né? Quem fomos nós na nossa adolescência? O quanto a adolescência é importante na nossa vida. Ontem vocês entenderam que a infância é o período onde muitas emoções são afloradas, muitas emoções, muitos acontecimentos são marcantes, mas a criança não entende muito bem tudo o que está acontecendo. Ela só sabe que de alguma forma tudo aquilo acontece. Então uma criança que apanha não entende por que está apanhando, né? O cérebro ainda não tem a inteligência cognitiva para entender o motivo. Por que meu pai está tão bravo? Por que eu estou apanhando da minha mãe? Por que isso está acontecendo? E a criança não entende tudo isso. Algumas vezes ela se questiona, mas na maioria das vezes ela vai se fechando e todas essas emoções, esses sentimentos que ela não sabe como lidar muito bem, vão sendo armazenados lá no inconsciente. Na adolescência, a gente desperta, tá? E quando a gente desperta, vem junto com esse despertar a rebeldia. Por isso que o adolescente é mais rebelde, tá? Por isso que na fase da adolescência, a gente já está mais bocudinha, né? Mais desorganizada. A gente não está muito preocupado quando a gente está na fase da adolescência em querer agradar principalmente os nossos pais ou as pessoas que são de casa. A gente quer encontrar o nosso mundo externo. Então a adolescência é a busca pelo mundo externo, enquanto a infância é a busca pelos pais, pela identificação com aqueles que cuidam da gente, que deram a vida pra gente. A adolescência é a fase que eu olho para os meus pais e eu falo, ai, viu, meu pai tá meio louco da cabeça, minha mãe é meio não sei o que, essa família é meio perturbada, eu vou sair daqui, né? E talvez na sua adolescência você também não teve oportunidade de falar, de se expressar
com pessoas. Talvez você se expressava por carta, talvez você se expressava de uma outra forma, né? Talvez até sozinha, talvez através de desenhos. Isso é muito comum de se acontecer na adolescência. Mas nessa fase de rebeldia, a gente começa a olhar para os nossos pais de uma forma diferente de quando a gente olhava quando éramos criança. Quando somos crianças, nós acreditamos que os nossos pais são o nosso porto seguro, são os nossos heróis, são perfeitos, né? A gente não vê, não enxerga no nosso pai o erro deles. A gente não enxerga a maldade quando eles estão, por exemplo, né, nos batendo, quando eles estão brigando com a gente por algo que talvez nós mesmos tenhamos feito. A gente não enxerga isso, tá? Por quê? Porque a gente só quer enxergar o amor do papai e da mamãe na gente. Então a criança, o sentimento é infantil, tão infantil quanto o momento que ela está vivendo. O cérebro ainda está em formação, ela não está entendendo. Quando chega na adolescência, aí o bicho pega, porque existem duas coisas. Você começa a entender um pouco dos sentimentos e das emoções que você está sentindo e por que teu pai está te batendo, tua mãe está brigando com você, por que você está de castigo, você começa a entender um pouco disso. Mas muito dessa energia da revolta, essa energia do ai meu Deus, que saco, ai tudo eu, ai, vem também da fase hormonal que o adolescente está atravessando. Então, internamente é uma bagunça gigantesca de hormônios, de pensamentos, de sentimentos, de conexões cerebrais. E aí, por isso, a fase da adolescência é uma fase que os pais precisam estar muito atentos aos sinais que os adolescentes trazem. E muitas vezes na correria do dia a dia, hoje ainda, a gente não tem essa oportunidade de olhar para o adolescente como nós gostaríamos ou como nós deveríamos. Imagina na sua época, com os seus pais, com vários filhos, com o trabalho, com uma série de coisas para cuidar, se ele ia ter o tempo ou talvez a sensibilidade, né, não só o pai, mas a mãe também, de olhar para você adolescente e dizer: minha filha amada, querida, como você se sente hoje? Como estão os hormônios? Minha filha, você virou mocinha, que coisa maravilhosa, vamos conversar sobre isso. E aí eu te pergunto, você teve alguém que conversou com você sobre o seu ciclo menstrual? Sobre as mudanças que iriam acontecer no seu corpo? Mudanças fisiológicas, físicas e psíquicas em todo o seu corpo? Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade de ter pais que conversassem sobre isso. E foram aprender com quem? Com as amigas, foram aprender com os livros nas bibliotecas, foram aprender na rua. Ou às vezes foram aprender com a própria mudança, com o próprio corpo. E aí vem também essa questão dessa rebeldia de quando nós somos adolescentes. Por quê? Porque a gente sente que ninguém olha para nós, ninguém vê a nossa dor, ninguém pergunta se a gente está bem ou se a gente não está. Né? Na adolescência nós já somos independentes, a gente já faz tudo sozinho, a gente já se vira, a gente sai, a gente volta, já tem uma independência. E os pais olham para o adolescente como tipo, já não precisa mais, já não é mais bebezinho, se vira. Só que é na fase da adolescência que está a formação de todos os sentimentos, de todos os momentos e a validação daquilo que foi vivido na infância. Então, se eu tive uma infância traumática, muito provavelmente a adolescência será uma fase perturbadora. Porque eu vou ter que lidar com o trauma que eu vivi na infância e com o medo daquilo que virá e que eu não conheço. Então a insegurança, o medo, ela aflora muito mais na adolescência. E aí na adolescência é necessário a validação. Você precisa de alguém que diga para você, você é capaz, vá. Né? Ontem a Ivânia contou que por causa de uma professora ela não consegue mais ler em público. Mas na adolescência dela, se ela tivesse tido uma outra professora ou alguém que dissesse, nossa, você lê muito bem, vem ler aqui na frente.
No começo ela teria medo, mas ela iria aos poucos validar que ela pode ler, que é seguro ler, que ela aprendeu o suficiente para ler bem. E aí, se você está na fase da adolescência e você não tem alguém que valide o seu sentimento, que olhe pelos seus sentimentos, aquela ferida da infância é o quê? Potencializada. E aí, se de repente na infância você ouvia, nossa, mas como você é bagunceira, nossa, mas como você é desorganizada, menina, fecha a perna, e todas aquelas coisas que nós falamos na live de ontem, chega na adolescência e o que vai acontecer? Internamente você está revoltada com o mundo. E aí talvez se eu perguntar como é que foi a sua adolescência, você vai falar, Michele, não teve nada disso, não fiquei revoltada com nada na minha adolescência, foi tranquilo. Isso é o que você quer se lembrar, porque eu tenho certeza que a sua adolescência foi uma reviravolta. Porque a briga interna entre a mente, os hormônios e o desenvolvimento do corpo é gigantesco. Então não tem como passar uma adolescência tranquila. É na fase da adolescência que a insegurança pega gigantescamente, que o medo vem. Porque você está numa transição entre preciso de todo mundo, quero todo mundo, que é a infância, para uma fase de agora eu sou capaz de fazer tudo sozinho. E o adolescente se vê perdido nisso sem saber para onde ir, o que fazer, como correr. Não tinha, eu não sei na sua época, né? Não sei as oportunidades que você teve, mas eu vou falar por mim. Na minha época de adolescência, há 30 anos atrás, não tinha essa coisa de vamos fazer um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psicológico para que a Michele consiga encontrar a razão dos seus sentimentos, para que a Michele faça um estudo da profissão que é melhor para ela. Não tinha nada disso. Se tinha, não era acessível. Eu não tive acesso a isso. Hoje sim. Hoje há psicólogos cuidando de crianças. Há terapeutas fazendo trabalho com crianças, já desde a primeira infância. E esse trabalho cresce, é crescente e vai se encontrar até a adolescência, para quando chegar na adolescência, as dúvidas desse adolescente sejam minimizadas. Então hoje tem vários testes de vocação, de testes para saber o que gosta, o que não gosta, teste para saber quais são os temperamentos, qual é o temperamento dessa pessoa, por que essa pessoa age dessa forma. Testes psicológicos para entender como andam, né, a neuroplasticidade desse cérebro que está em desenvolvimento. Hoje está tudo muito acessível. Mas há 30 anos atrás, quando eu fui adolescente, não tinha tudo isso. E ainda assim foi lá na adolescência, entre 16 e 18 anos, que eu comecei a buscar a informação sobre o que era o inconsciente, o subconsciente, que é isso que domina a gente e eu nem sei do que se trata. Livros que não estavam disponíveis em qualquer biblioteca. Mas isso foi algo meu, natural meu, interesse meu, porque é uma área que eu gosto. Só que a maioria das adolescentes da minha época não estavam lendo sobre isso. Estavam lendo romances, estavam lendo outros tipos de coisa. Aquelas que estavam lendo, mas a maioria, sabe o que lia? Revista Capricho. E sabe o que era a Revista Capricho? Era uma revista que, de certa forma, nos instigava aos relacionamentos. Então sempre tinha lá o bonitinho, né? O boy desejo, para quê? Para instigar nas meninas o desejo do relacionamento, do começar a namorar. E eu me lembro que nessa época, várias amigas minhas namoraram e engravidaram. Por quê? Porque não tinham instrução, mas estavam totalmente envoltas emocionalmente. Muitas vezes tentando suprir uma carência da infância. E aí, essa adolescente se entrega por completo num relacionamento que ela não domina, no mundo novo que ela ainda não entende,
mas que ela deseja. Porque as novelas, as revistas, os filmes, tudo levava e ainda leva o adolescente a tomar essas decisões. E aí eu te pergunto, como foi a sua adolescência? Quem é a adolescente que está dentro de você? A Cristina falando, dia 8/8, às 8h08, 8º dia. Isso aí. Dia 8/8, ó. Dia 8/12, né? Mas hoje é dia 8, nós começamos a live às 8h08 e hoje é o 8º dia da nossa live. O universo tem algo bom para nós, né? Para nos surpreender. Sim, Cristina, tinha um caderno de perguntas e respostas. De quem você gosta, quantos você já beijou e tantas outras coisas. Era um caderno de confidências, né? Você colocava seu nome, a sua idade, uma série de coisas. Que confidência, gente, porque todo mundo abria aquele caderno, todo mundo via tudo sobre a sua vida. Mas a gente respondia aquilo. Tinham papéis de cartas cheirosos, a gente fazia coleção daquilo tudo. Então, de certa forma, o romantismo foi muito aflorado dentro da gente, porque os filmes, as novelas traziam isso como algo maravilhoso, né? A questão do príncipe encantado. Porque tantas mulheres hoje são frustradas nos seus relacionamentos, porque acreditaram no príncipe encantado, porque estão até hoje esperando que o príncipe encantado venha dar o beijo na Bela Adormecida, ou estão esperando até hoje que o príncipe encantado venha tirar a Rapunzel da sua janela lá alto do topo do castelo. Não existe príncipe encantado. Mas ninguém contou isso pra gente. As pessoas deixaram a gente se iludir. E nessa ilusão você foi buscando relacionamentos para preencher muitos vazios que estavam aonde esses vazios vieram da onde? Da infância. Então a adolescência é uma fase que vem bagunçar tudo. E aí, se você não teve apoio, se você não teve um direcionamento, é nessa fase que as pessoas se envolvem com os vícios, jogos, drogas, bebida, pornografia. É nessa fase que o ser humano fica totalmente vulnerável. É nessa fase que se desconfia dos pais, mas acredita no mundo inteiro. É nessa fase que eu olho para meu pai e para minha mãe como carrasco, mas os meus amigos são top. Na hora que eu precisar, eu tenho os meus amigos. E o pai e a mãe, não. E aí talvez você olhe e fale, ai Michele, eu não senti isso pelos meus pais. Eu não tive raiva dos meus pais. Imagina que eu fui essa adolescente. Acorda, vem para a realidade. Você foi essa adolescente. Você teve raiva dos seus pais. Você queria que seus pais desaparecessem da sua frente. Você queria ir embora da sua casa. E isso é natural, porque a bagunça que acontece é muito grande. O adolescente não dá conta. E aí o que ele faz? Ele fica bocudinho, porque dele aprende que ele pode responder o pai ou a mãe, mesmo que isso provenha de um castigo ou de apanhar ou qualquer coisa assim, né? Mas ele vira bocudinho e se rebela e tchau. E é nessa fase que antigamente, e aí quando eu falo antigamente eu tô falando da linhagem das nossas avós, tá? É nessa fase ali da adolescência, de 14, 16, no máximo 18 anos, que as nossas avós se casaram. Então pensa, a bagunça que estava no cérebro da nossa avó, a bagunça que estava no corpo da nossa avó, porque ela ainda está se descobrindo, e ela se casa. E aí vai fazendo filho, fazendo filho, fazendo filho, fazendo filho. E não é só a avó, o avô também, porque ele também foi um adolescente. E o homem na adolescência precisa mostrar a sua masculinidade, né? Tudo muda, a fala muda, o corpo muda. Ele vai se desenvolvendo, o corpo vai crescendo e ele precisa mostrar a masculinidade dele, ele precisa proteger o território dele.
Muitas vezes havia disputas, né? Porque eu quero a fulana, eu também quero, vamos disputar essa fulana. E tudo isso vem de uma série de fatores hormonais e psíquicos que vão acontecer na nossa adolescência. E eu me lembro, né? Ontem à noite eu fiquei pensando, eu falei, deixa eu buscar lá no meu inconsciente que adolescente que eu fui. E eu lembro que eu fui uma adolescente que eu tinha curiosidade, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito reprimida. Eu já estava aprendendo a me impor, a me colocar, porque eu via dentro da minha casa, eu tinha 2 irmãos, tenho 2 irmãos mais velhos do que eu e um irmão mais novo, homens. E o meu pai é de origem italiana, e o italiano é aquele que mulher não pode nada, um homem pode tudo. E a forma que meu pai tinha de me proteger era assim: Michele, você só vai se seu irmão for. Você só vai se seu irmão te levar. Não, você não vai porque eu não quero que você vá e você fique em casa. Então eu nunca sabia quando que eu ia poder sair com as minhas amigas. Eu queria sair sempre, porque eu sempre fui aventureira, eu sempre gostei de sair, de festa, de balada, de estar no meio de gente, né? Drogas, essas coisas, nunca foi algo que chamou a minha atenção. Eu nunca quis ir para esse lado. Mas eu sempre quis estar no meio de pessoas. Eu sempre gostei. Então, final de semana para mim era um martírio. Estamos de volta! Realmente travou para vocês aí em casa primeiro, depois travou aqui para mim, mas agora estamos de volta e acredito que agora o negócio vai, né? Bora lá, o pessoal tá voltando, tá entrando de novo e venham me dizer aqui como é que está agora. Tá tudo certo? Tá conseguindo ir? Né? O que tá acontecendo no dia 8, às 8h08, no nosso 8º dia? Deus tem algo bom, maravilhoso pra gente, que o inimigo tá aí querendo nos cortar? Sai pra lá, que aqui a energia tá renovada. Então, voltou? Então, bora lá. Não consegui ler o que vocês tinham escrito. Se puderem, escrevam de novo, por favor, porque a hora que eu ia ler foi a hora que também caiu aqui pra mim. Então, escrevam aí de novo o que vocês haviam escrito sobre a adolescência de vocês, o que aconteceu na adolescência de vocês, tá? Então, vou voltar à conclusão do meu pensamento. Na infância, nós estamos idolatrando nossos pais e na adolescência, a gente olha para os nossos pais torcendo o nariz, né? Tipo, não é tão legal assim. Tenho vergonha, muitas vezes, do meu pai, então eu quero ficar uma quadra antes, me deixa aqui nessa quadra que eu vou a pé, pai, eu vou a pé, mãe. Ai, olha o jeito que meu pai se comporta, olha o jeito que minha mãe se veste, sabe? É mais ou menos nesse sentido quando a gente é adolescente. Então, na adolescência, a gente vai do pico de amo meu pai e minha mãe, não vivo sem eles, para o pico de nossa, meu pai e minha mãe podia desaparecer do planeta porque eu não aguento mais eles. Então a gente fica o tempo todo intercalando. E essa montanha que sobe e desce é uma bagunça gigantesca dentro da nossa mente. Porque o adolescente ele ainda não consegue ingerir totalmente os seus sentimentos, entender o que está acontecendo e separar cada uma das coisas. Ele sai de uma fase de muita inocência para uma fase de início de descobertas. E aí, muitas vezes, o adolescente se revolta com a inocência infantil que ele traz e diz, não acredito que eu acreditava nisso. Né? Por exemplo, o Papai Noel. Não acredito que eu acreditava em Papai Noel. Mãe, por que você me enganou esse tempo todo falando de Papai Noel se Papai Noel não existe? Então vem toda uma revolta sobre coisas que antes, na infância, eram importantes para o seu desenvolvimento, para a sua conexão, e que na adolescência isso tudo é invalidado. O adolescente invalida e fala, não quero viver isso, não quero sentir isso, não quero isso, e se revolta e vê fora a oportunidade do que está fora, uma oportunidade gigantesca para atingir os pais, e muitos buscam as drogas, os vícios, justamente por isso, para atingir os pais,
né? Ao contrário, outros também não buscam com medo dos pais. Então, a educação que a gente desenvolve com uma criança na infância, a proximidade que a gente consegue ter sentimentalmente com uma criança na infância, vai formar o nosso adolescente. E é na adolescência onde tudo é liberdade, onde tudo é permitido, entre aspas, porque o adolescente acha que ele pode tudo, né? O adolescente, ele estufa o peito para dizer, eu já tenho 16 anos. E aí você fala, você só tem 16 anos e não sabe nada da vida. E aí nessa fala de você só tem e não sabe nada, você invalida o seu adolescente, ele se revolta contra você e vai falar, eu não sei de nada, então tá bom, espera. E aí muitas vezes usa o corpo para se prostituir, cai nas drogas, nos jogos, enfim, em várias coisas que o mundo oferece como se fosse atrativo, como se fosse maravilhoso e como se fosse empoderador. Porque é isso que o adolescente busca quando ele tem acesso a essas fugas, né? As drogas, os vícios, os jogos, né? Vício por comida. Então, muito adolescente aprende ali a comer as suas emoções porque foi reprimido, porque não pode falar. É ali, na fase da adolescência, que muitos traumas são desencadeados e formam doenças crônicas, sentimentos e diagnósticos crônicos que vão para a vida inteira. A ansiedade, hoje, as crises de ansiedade que as pessoas sofrem, muito provavelmente tenham sido desenvolvidas lá na fase da adolescência. E o adolescente vê aquilo como uma afronta para os pais, dizendo, tá bom, você acredita nisso? Você acha que você é o bonzão? Então vamos ver como é que você vai fazer para me tirar das drogas. Então vamos ver como é que você vai fazer para me tirar da prostituição. O adolescente, ele desafia os pais. E esse desafio para ele é o que movimenta. Por quê? Porque no fundo, ele só quer ser visto. Ele só quer ser amado. Mas ele não quer ser amado da forma que você quer amar. Ele quer ser amado da forma que ele precisa ser amado. Por isso essa fase é tão difícil de se compreender. Por isso essa fase é tão... Quero achar a palavra certa. Mas por isso que essa fase é tão complicada, tá? Porque é muito difícil de você compreender como que o seu adolescente quer ser visto, principalmente se você não criou a intimidade com ele na infância. E aí, se não tem a confiança do pai para o filho, da mãe para o filho, o sentimento ou o comportamento do filho vai ser se afastar do seu clã familiar. Por quê? Porque eu não quero pertencer a essa família, é louca, eu não quero saber dessa família. Essa família só tem problemas. A minha mãe fica vivendo nesse relacionamento abusivo com meu pai. Meu pai vive traindo a minha mãe, eu não quero saber disso. O adolescente enxerga coisas que nós adultos não queremos enxergar. E para o adolescente precisa ter algo imediatista. O adolescente é imediatista. Ele não tem a sabedoria da espera, do tempo para entender. Ele quer saber hoje. Se tem algum problema, é hoje que ele quer resolver. E se ele não quer resolver, ele não quer resolver. Ele simplesmente deixa para lá, sai, bate a porta, grita e não quer saber. Se você tem um adolescente dentro de casa, eu já te digo, tenha paciência. Entenda quais são as prioridades dele, como ele quer ou gosta de viver, para você conseguir atingir o seu coração. Porque se você não conquistar o coração do seu adolescente, dos seus filhos que são adolescentes, o mundo vai conquistar. E aí talvez você fale, Michele, mas meus pais também não olharam para mim quando eu era adolescente e nem por isso eu me perdi na vida. Concordo com você, só que os tempos são outros. A oferta é muito grande. Você nem precisa sair de casa para você ser ofertado com tantas coisas ruins que a própria internet oferece. Seu filho não precisa estar fora de casa, não precisa estar nas festas para ele fazer uma série de coisas que vai prejudicá-lo. Ele pode estar dentro de casa, fechado no quarto, com o celular na mão.
Consegue entender o quanto essa fase é importante e ao mesmo tempo perigosa se a gente se desliga do adolescente? E se você hoje traz uma série de vícios, se você come as suas emoções, se você se envolve com as pessoas somente pelo sexo, buscando o sexo desregrado, se você se afundou nas drogas, né? O que é um cigarro? O cigarro, na época da adolescência dos meus pais, era sinônimo de liberdade. Na minha adolescência, ainda muitas pessoas fumavam. Hoje, os adolescentes fumam cigarro eletrônico, que é muito pior. Começaram com narguilha, agora estão com cigarro eletrônico, que para a saúde é muito pior. Mas o que é o cigarro? Conexões cerebrais. Eu coloco na minha boca a resposta do que o meu cérebro está buscando. Porque muitas vezes eu não falo o que eu sinto. Eu não me posiciono sobre o que eu penso. Então eu uso a minha boca de uma outra forma. E o alimento é a mesma coisa. Por isso a gente come as nossas emoções. E tudo isso se desencadeia onde? Na adolescência. E aí você chega na vida adulta com 40, 50 anos e fala, gente, eu como demais até hoje. Eu sou viciada em doce. E doce é vício mesmo, tá, gente? O açúcar, ele é não sei quantas vezes mais viciante do que o crack. Então você pensa, se você é viciado em açúcar, você tá muito pior do que neguinho que tá lá na Cracolândia. Ai, Michele, que exagero. Vai estudar. Tem livros, inclusive, que foram proibidos de ser comercializados, que contam sobre a dependência que o açúcar traz. Então, essa fase da adolescência, que é uma fase desafiadora, para nós, enquanto mães, vermos os nossos filhos, também foi desafiadora para nós, enquanto ser humano, vivenciá-las. E aí, quais são as dores que você traz da sua adolescência? Você consegue separar o que vem da infância do que vem da adolescência? É na adolescência que começam os primeiros relacionamentos amorosos, que você começa a gostar, muito provavelmente, do amiguinho que brinca na rua ou do amiguinho da sala de aula. E aí, se você não é a menininha bonitinha da escola, esse amiguinho gosta da menina bonitinha da escola. E aí você vai aprendendo sobre disputa, rejeição, escolhas. E vai aprendendo como? Vivendo, porque não teve ninguém para orientar. E aí, talvez naquela fase, o menininho que você gostava escolheu a Mariazinha, porque a Mariazinha era mais bonitinha, era loirinha, era magrinha, e talvez você seja moreninha e seja gordinho. E daí, o que vai acontecendo no seu cérebro? Atingindo os mecanismos de não merecimento. E aí, hoje você encontra pessoas boas, bonitas, agradáveis, mas você olha, não é pra mim, é muita areia pro meu caminho. Quem disse que é muita areia pro seu caminho? Por que você não confia em você, na sua potencialidade? Porque lá na sua adolescência você foi invalidada. De alguma forma, a sua identidade foi invalidada. E o que é a nossa identidade? Não é o nosso RG, gente. A nossa identidade é quem nós somos. Tudo aquilo que nós trazemos como potência, como talentos, como dons que estão na gente, que nós precisamos trabalhar para que isso seja aflorado. Então, a fase da adolescência é uma fase muito complexa, mas é extremamente necessário você olhar para a sua fase, para você adolescente, e tentar entender quais são as dores que você carrega ali. Na adolescência, ao mesmo tempo que você quer viver e descobrir o mundo, no outro dia você quer morrer. Os hormônios estão assim, lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo, o tempo todo. Hoje, se você tem uma tendência à depressão suicida, muito provavelmente isso foi potencializado na sua adolescência. Quando você foi rejeitado, quando você foi escrachado, quando de alguma forma você foi punida.
E aí hoje, ao invés de você olhar para a vida, para a energia criadora, para a energia potente que é a vida, você olha para a energia destrutiva da morte. A depressão é isso. A depressão e a ansiedade te tiram do momento de criação de vida, de energia positiva, e te colocam na energia da morte. Por isso você está cansada, está exausta, não aguenta fazer nada, está sem energia. Aí vai olhar para suas vitaminas, estão tudo lá embaixo, o ferro está lá embaixo, a vitamina D está lá embaixo. A energia e a imunidade ficam como? No chão, no chinelo. Porque você está cansada de buscar e não ter. Busca e não tem. Alguém aí se identifica com o que eu estou falando? Então, toda essa complexidade da adolescência é necessário a gente olhar calmamente para entender o que nós trazemos lá da nossa adolescência. Quando nós, enquanto adultos, ficamos fazendo birra, interna ou externamente, estamos agindo na nossa infância. Quando nós, enquanto adultos, ficamos revoltados, interna ou externamente, para fazer algo que a gente não quer, estamos na nossa adolescência. Por exemplo, quem de fato gosta de arrumar a casa, limpar a casa, lavar banheiro, limpar os quartos, limpar a cozinha, lavanderia, lavar roupa, passar roupa. Vocês gostam de fazer isso? Eu não gosto. Às vezes preciso fazer, mas eu não gosto. Só que na pandemia nós não tivemos escolha. Porque as pessoas estavam dentro de casa. Então não tinha a secretária do lar, não tinha as diaristas, não tinha ninguém disponível. Quem teve que fazer tudo isso? Nós. E aí, naquele momento, adiantava você se revoltar? Ai, não vou limpar a casa. Você tem que fazer. Você é adulta, você tem que fazer. E é a mesma responsabilidade que hoje você precisa ter com as suas escolhas, com a sua vida, com a sua saúde física e mental. Tem que fazer. Vai e faz. O adulto faz o que precisa ser feito. Quem faz birra e quem faz o que quer é a criança. É a criança que faz birra e faz o que quer. É o adolescente que vai revoltado fazer alguma coisa, brigando com o pai ou com a mãe. O adulto simplesmente tem a consciência de que ele precisa fazer e tem que ser feito. Ó, gente, eu aprendi até a fazer pão integral e branco na pandemia. Tá vendo? Tá vendo como uma crise nos desenvolve? O momento de crise que o mundo inteiro foi assolado desenvolveu muita gente. Claro que trouxe consequências horrorosas. Muitas famílias foram desfeitas porque muitas pessoas morreram. Muitas pessoas carregam sintomas e dores do Covid ainda. Mas muita gente aprendeu a ser resiliente. Muita gente aprendeu a se virar. Muita gente teve que fazer coisas que até então não fazia. As pessoas tiveram que aprender as misturinhas para desengordurar o fogão, para desengordurar a panela. Porque não tinha mais quem fizesse. E aí eu te pergunto, na sua vida hoje, o que você faz por aquilo que não tem ninguém que pode fazer por você? O que você faz pela sua saúde mental? Pelo seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento? Porque isso é você que tem que fazer. O que você faz pela sua saúde física? Você não pode fazer atividade física por mim. Eu tenho que fazer. Você não pode escolher comer alimentos saudáveis por mim. E tampouco eu escolher alimentos saudáveis por você. É você quem tem que fazer. O adulto faz aquilo que precisa ser feito.
E essa revolta, esse sentimento de, ai, tô revoltada, é da adolescente que vive em você. E entender quais são os sentimentos dessa adolescente, quais são os sentimentos de você adulta, e separar cada um deles, é um ponto-chave importantíssimo para o seu autodesenvolvimento. É aí que está a virada de chave, entende? Você colocar os sentimentos da infância na infância, ressignificar cada um deles, colocar os sentimentos da adolescência e ressignificar cada um deles, e então chegar na vida adulta e falar, bom, aqui eu tomo conta. Porque a infância é a única fase que vai nos acompanhar em todas as outras fases da vida. Mas na rabeta da infância, quem que vem? A adolescência. E aí, muitas vezes, as brigas que acontecem no trânsito, essas brigas desnecessárias por, sei lá, para dizer eu sou o bonzão, eu sou a boazona, vem de quem? Da adolescente. Que habita em mim, que habita em você e que de alguma forma se revolta e quer mostrar alguma coisa. Por quê? Porque precisou de validação. Precisa validar pela opinião de outras pessoas que é bom o suficiente. E por que a gente traz essa carência? Porque nós não olhamos. Nós não tivemos coragem de abrir o baú que está fechado a 7 chaves para olhar, para entender. Então, a adolescência, que é a fase da rebeldia, da confusão, é também a fase das descobertas. É uma fase linda, gente. Mas é uma fase de bagunça mental, de bagunça hormonal. Por isso o adolescente fica tão perdido. E aí o que está acontecendo agora? Na minha época, hoje ainda é assim, né? A gente prestava vestibular ali com 17, 18 anos, já entrava na faculdade. E a faculdade já era sinal da vida adulta. Hoje as pessoas estão ali com 20, 25 anos ainda sem entrar na faculdade porque não sabem o que querem da vida. Não sabem o que fazer. Porque tiveram o tempo todo um pai ou uma mãe olhando por eles, cuidando deles. Porque aquela coisa de eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive, muitas vezes eu estou mimando os meus filhos. E não são coisas materiais que eles precisam. Aquilo que você precisa dar ao seu filho que você não teve é atenção, é carinho, é palavra, é presença, é amor. Porque não foi a Barbie que você não ganhou que faz diferença na sua vida. Mas foi a forma como você recebeu os outros presentes no lugar dessa Barbie que faz a diferença. Tô falando de Barbie porque eu nunca tive Barbie, tá, gente? Naquela época a Barbie era caríssima, mas o meu pai trabalhava dentro do Paraguai. E no Paraguai tinham aquelas bonecas que eram a imitação da Barbie, mas que vinham uma infinidade de roupinhas, de sapatinhos, de uma série de coisas. E claro que o meu pai, sendo adulto, via aquilo como algo muito melhor. Pô, minha filha vai ter muito mais com esse brinquedo que custa o mesmo valor que a Barbie do que só a Barbie que vem só uma boneca, só uma roupa, só um sapato. E eu me lembro que no Dia das Crianças meu pai apareceu lá em casa com uma caixa gigantesca com uma boneca que era parecida com a Barbie, uma loirinha, bem bonita. Eu tinha, sei lá, quantas roupas, quantos vestidos, quantos sapatinhos. As minhas amigas, na hora que viram aquela caixa, ficaram loucas, porque elas tinham a Barbie, mas era uma roupa só. E eu tinha uma outra que não era Barbie, e tinha um monte de roupa, um monte de coisa. Mas eu não tive a Barbie. Só que eu entendi que o meu pai viu muito mais vantagem em eu ter mais coisas. Só que você acha que ele chegou pra mim e falou: filha, se eu te der uma Barbie, você vai ganhar só uma boneca e só uma roupinha. Se eu te der essa daqui, eu não lembro o nome da boneca, tá? Mas se eu te der essa fulaninha aqui, olha o quanto
de roupas e coisas que você pode criar com essa boneca. Olha quantos ambientes ela pode estar, porque vinha roupa de luxo, vinha roupa de maiô, vinha roupa de praia, vinha um monte de coisa. E realmente, né, sei lá, quanto tempo eu fiquei brincando com aquela boneca. Só que dentro de mim eu não tinha Barbie. E até eu cheguei num ponto que eu pensei, será que eu precisava mesmo da Barbie? Será que eu quero uma Barbie? Não, eu não precisava, eu não queria. Mas todo mundo tinha, menos eu. Consegue entender? E daí você vai para a adolescência acreditando o quê? Que o que o outro tem é melhor do que o que você tem. Só que de alguma forma tudo isso foi trabalhado muito bem dentro de mim, através do que meu pai e minha mãe contavam, né? Que aqueles vestidos e aquelas coisas, que foi ressignificando por si só. E eu tenho certeza que tem algo aí dentro de você que também precisa ser ressignificado. A Luana tá falando, ó. Mi, é tudo sobre o eu, é olhar para dentro de nós. Não é sobre os outros e aprender a olhar para dentro e nos conhecer. Isso, não é nada sobre o outro. É tudo sobre nós. Se o outro fez algo que me magoou, o que tem dentro de mim que permitiu que ele me magoasse? Porque a raiva que ele traz, o ódio que ele traz, a rebeldia que ele traz é dele. Só que ele me atinge se entrar em ressonância com algo que tem no meu coração. E por isso muitas vezes iniciam-se a briga e não consegue parar de brigar, por quê? Porque existem dois corações em dor e ressonância, e aí um quer ser mais do que o outro. Meu pai sempre dizia, você não é todo mundo. Quem nunca ouviu essa frase, né? Pai, vai todo mundo no baile, vai todo mundo na festa. Você não é todo mundo. E aí adolescente fazia o quê? Se revoltava. Eu não sou todo mundo, mas também não sou ninguém, porque você não me deixa fazer nada, porque eu sou presa dentro dessa casa. Quais eram as frases que vocês mais falavam? Consegue revisitar? Olhar um pouquinho para trás e revisitar essa fase da adolescência para entender? Qual é a frase que vocês mais falavam na adolescência, brigando com seus pais? Porque o que adolescente mais faz é brigar com pai e com mãe. Ele sai para o mundo lá fora e ele sempre tem um reflexo do pai e da mãe. Ele olha para uma professora que ele não gosta, ele tem um reflexo da atitude do pai ou da mãe. Ele olha para o patrão, para a autoridade que ele não gosta, e ele tem um reflexo das atitudes do pai ou da mãe. O confronto do adolescente com o pai e com a mãe é gigantesco. Por isso o adolescente olha para o pai e para a mãe querendo se libertar. Não olha mais como o homem como o príncipe encantado, a mãe como a mãe superprotetora. Não, é um olhar desconfiado, é um olhar de não querer estar perto, é um olhar de revolta, é um olhar de redescoberto. E aí nessa fase da adolescência, se não há acompanhamento, principalmente dos pais, um acompanhamento psicológico, o que acontece? O filho leva essa revolta para a vida. E aí o filho chega na vida adulta e fala, não quero saber do meu pai, não quero saber da minha mãe. E as consequências do eu não quero saber do meu pai ou eu não quero saber da minha mãe são gigantescas. Porque nós precisamos honrar os nossos pais. A palavra do Senhor diz, honra os seus pais para que prolongue os seus dias na terra. E prolongue como? Só para você viver 100 anos? Não, para que você consiga atingir as bênçãos do Senhor. Quando você renega seus pais sendo adulto, sabendo que aquilo não é algo bom, você está renegando parte de você. E o adolescente faz isso. Ele nega parte dele mesmo porque ele não quer admitir que dentro dele há o pai e há a mãe. Por isso ele fica tão perdido na sua identidade. E a identidade, como eu estava falando no outro vídeo, não é o RG, é quem você é. O que você veio fazer nesse mundo? Quais são os princípios e valores que você carrega? Quais são os seus dons e talentos?
E entender quem é você é um processo de autoconhecimento, um processo de busca pela cura das suas dores, das suas feridas, que nascem na infância e se potencializam na adolescência. Na minha adolescência, Jenny falando, eu tinha que trabalhar muito para contribuir com a minha família desde os 9 anos. 9 anos ainda é criança, viu, Jenny? Então, desde criança, você teve que contribuir com a sua família. E a sua história não é única. Tem muita gente que trabalhou na infância. Tem muita gente que foi privado do prazer e do lazer na infância. E hoje não sabe descansar. E hoje não sabe tirar férias. É aquele funcionário que está sempre vendendo as suas férias. Não preciso tirar férias, não. Eu vendo e continuo trabalhando. É aquele patrão que para ali Natal e Ano Novo e já quer voltar logo a trabalhar porque precisa de resultado, porque eu preciso trabalhar. Não aprendeu a descansar, não aprendeu a desfrutar o valor merecido do descanso, de viajar, não consegue ter prazer em viagem, gente. Tudo isso precisa ser olhado, precisa ser ressignificado. A constelação familiar é imprescindível. É uma técnica, uma ferramenta maravilhosa para te ajudar. Porque a abrangência do que você consegue ver na constelação familiar é maravilhosa. Quem já fez sabe do que eu estou falando. Aí, ó, agora a Jenny está aprendendo a viver. É isso aí. E por que precisa de terapia para aprender a viver? Precisa de alguém te direcionando, dizendo, ó, você pode, você merece. Vamos lá nos conectarmos com a nossa adolescência? Vamos voltar lá na nossa adolescência? Eu, como tenho um pouco mais de 40, vou voltar a 30 anos atrás. Você volta aí na sua adolescência e vamos nos conectar com a nossa adolescente. Tá bem? Respira profundamente, entendendo que a fase da adolescência é uma fase de dúvidas, é uma fase de descobertas, mas ao mesmo tempo uma fase de medos, é uma fase onde tudo é potencializado, né? Se sente tudo com muito mais potência, quando ama demais, quando odeia demais, quando chora rios, quando tá bravo, quer acabar com tudo que tem na frente, porque os hormônios estão aflorados e esse sentimento, essas sensações é totalmente normal do adolescente viver. E você vivenciou isso. E se você tem um adolescente em casa, começa a olhar para ele com mais carinho e atenção. O adolescente não precisa de coisas, o adolescente precisa de presença. E para tocar o coração do adolescente, você precisa entender se ele precisa de uma presença silenciosa ou se ele precisa de uma presença com direcionamento. Porque às vezes o adolescente só quer você do lado, mas não quer que você fique falando. E tem adolescente que precisa que você fale. Então, tenta entender quem foi você e tenta entender quem é o adolescente que hoje está do seu lado, se você tem filhos adolescentes. Tá bom? Bora lá, respira. Vamos nos conectar com essa fase criadora e desafiadora da nossa vida. Respira lento e profundamente. E volta a alguns anos atrás, onde você está na sua adolescência, onde está tudo tão confuso. Ao mesmo tempo que você tem certeza de alguma coisa, você não tem mais certeza de nada. Onde os hormônios estão aflorando, o seu corpo está pedindo um contato com o sexo oposto e ao mesmo tempo você tem medo disso. E aí você se reprime. Ao mesmo tempo que você quer a liberdade, você não tem condições financeiras para isso. E aí você não se permite. Então se conecte com todas as dificuldades que você atingiu, que você passou, que você vivenciou na sua adolescência. E respirando com muito amor, muito afeto, com muito respeito pela adolescente que você foi, você diz assim:
Querida adolescente, essa fase é realmente desafiadora. Em alguns momentos, essa fase foi perturbadora. Nós carregamos dúvidas, carregamos traumas, carregamos dores. Fizemos escolhas certas e erradas. Nos arrependemos de algumas coisas, mas outras coisas nós levamos para sempre. Trouxemos dentro do nosso coração. Respira. E hoje, na vida adulta, eu olho para você com compaixão e com empatia. Eu olho para a sua rebeldia e entendo que era uma manifestação de alguém que precisava ser visto. Eu olho para a sua raiva e entendo que foi um sentimento exagerado, mas necessário para aquele momento. Eu olho para a sua rebeldia e eu entendo. Foi necessário ser rebelde. Mas hoje não precisamos mais. Hoje somos adultas. Somos livres para fazer as nossas escolhas. E a partir de agora, nós nos permitirmos escolher sem medo, sem culpa, sem justificativa, sem repressão. Respira. Hoje, na vida adulta, eu acolho você, minha adolescente, com carinho, com ternura, com amor. Olho para você com responsabilidade e coloco você dentro do meu coração com muito amor. A partir de agora, eu e você somos uma única e exclusiva pessoa. Os nossos sentimentos são validados. As nossas necessidades são validadas. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Eu te amo. Eu te vejo. Respira. Eu entrego aqui e agora para o universo todas as dores, pensamentos e sentimentos que vieram da minha adolescência, para que sejam ressignificados e transformados em potência, em energia criadora, em virtudes, em dons e talentos, generosamente. Respira. Gratidão, meu Deus, pela minha vida. Gratidão, meu Deus, por este momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Respira. E no seu tempo vai abrindo o seu olhinho. Vai se conectando de volta aqui. E vem me dizer como você está se sentindo agora. Como que ficou a adolescente aí dentro de você? A Janice está pedindo para passar essa oração no grupo, Gê.
Acabei de fazer. Não copiei de lugar nenhum, foi inspiração. Não tenho essa oração marcada em canto nenhum. Vamos ter que anotar ela. Vou ter que voltar aqui na hora que a live estiver gravada e anotar ela, porque foi totalmente inspiração. Maravilhosa, né? É isso que acontece quando a gente permite que o Espírito Santo nos inspire. A gente consegue atingir a alma e o coração das pessoas que estão aí do outro lado. Então, bora lá para o nosso dia, para a nossa semana, segunda-feira. Gratidão por você existir e ajudando tantas pessoas que precisam. Você é fundamental. Te amo. Também te amo, madrinha. Obrigada por ter você na minha vida. Obrigada por ter você intercedendo por mim, né? Eu tenho a força de duas mulheres maravilhosas na minha vida, que é a minha mãe e a minha madrinha. E eu tomo a força delas sempre, porque são mulheres que trazem uma carga muito grande de aprendizado para minha vida. A força de vocês, o amor de vocês me movimentam. Obrigada, obrigada. Obrigada, mãe, obrigada, madrinha. Que Deus abençoe imensamente vocês. E você que está aí em casa hoje, né? Dia 8, oitavo dia do nosso desafio. A adolescência, fase tão complicada e tão difícil da nossa vida. Mas gratidão por este momento, por você ter estado aqui junto comigo. Gratidão por você se dar essa oportunidade de se olhar, de se desenvolver. E vou dizer uma coisa. Serão 21 dias que, ao mesmo tempo que nós olharemos profundamente as nossas feridas, também nos trarão muita leveza ao nosso coração. Então, transborde essa leveza. Como que você transborda? Transborda trazendo outras pessoas para a nossa live, comentando, curtindo, compartilhando as nossas lives. E transborda através da sua presença nos lugares por onde você passar. Combinado? Tenha uma ótima semana. Amanhã nós vamos estar aqui 8h08 da manhã. Eu espero você. Vi, você perdeu, demorou, mas não tem problema. Daqui a pouquinho fica gravado, daí você assiste, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus dons e seus talentos, Deus abençoe a sua saúde, que Deus faça da sua casa um verdadeiro lar abençoado. Que Deus abençoe o seu matrimônio, se você for casada, se você não for casada, que Deus abençoe o seu relacionamento. Seja um relacionamento consigo próprio, um relacionamento com Deus ou com outra pessoa. Que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus te abençoe grandemente. E que essa semana seja uma semana de luz, de bênção, de paz. E o universo nos surpreenda com aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Que assim seja. Até amanhã, 8h08 da manhã, eu te espero.